Se um time jogou bem, mas foi eliminado, ele sobe pelo desempenho ou desce pelo momento? Para responder a essa pergunta e, claro, falar sobre todas as polêmicas da Copa do Brasil, bora de Power Ranking, onde semanalmente, com base em campo, bola e momento vivido, eu analiso todos os times do Brasileirão. Já estava na sua tela o ranking dos 10 melhores times do Brasil e a gente roda a página para conhecer os 10 piores pós 21ª rodada. Agora chega de enrolação e bora pro top 10 dessa semana. O jejum de triunfos do Bahia tava para completar um mês, mas ninguém lembra mais disso. E o time do Rogério Ceni, lógico, sobe no nosso ranking. E eu falo que ninguém lembra não só por conta da euforia de uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil não, mas principalmente porque se a gente for analisar os 180 minutos desse confronto contra o Botafogo e comparar com o que o Bahia vinha apresentando desde a derrota contra o Cuiabá em casa, a gente vai ver que hoje o Bahia é um time muito mais competitivo. O que obviamente não quer dizer que competir vai sempre ser o suficiente para o Bahia, mas pelo menos na minha opinião esse é só o primeiro passo para que o Bahia possa retomar aquele nível de atuação que a gente se acostumou a ver no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Até porque, recapitulando a partida aqui contra o Botafogo, a gente vai lembrar que o Bahia, mesmo com um jogador a mais, durante o segundo tempo inteirinho, teve muita dificuldade de criar. Isso aí tanto é verdade que a primeira grande chance do Bahia de fato aconteceu só ali por volta dos 15 minutos com o Biel. Aliás, se o Rogério Ceni foi questionado pela postura do Bahia no segundo tempo do Nilton Santos, aqui a gente precisa elogiar e muito a leitura de jogo dele para responder à alteração do Arthur Jorge com o Biel, um jogador que deixou o time do Bahia muito mais leve e de quebra foi fundamental no perde pressiona, na origem do gol que definiu a parada. Também nesse lance do gol eu preciso elogiar o Everaldo, que escaneia o lado esquerdo da defesa do Botafogo e vê que não tem ninguém para ajudar o John na saída de bola, então ele fecha as poucas linhas de passe do goleiro do Botafogo. E também não tem como a gente não falar desse cracaço de bola que é o Everton Ribeiro, que além de temporizar, ele prensa a bola de cima para baixo e deixa ela na medida pro Lúcio, que na moral fez um golaço. E eu sei que vocês vão ficar bolados com a minha opinião sobre a expulsão do Gregory, mas é só a minha opinião, não muda absolutamente nada, porque o Bahia tá nas quartas e esse final de semana tem Bavi. Há 3 jogos o Bahia não consegue vencer o seu maior rival, mas o meu feeling é que essa sequência negativa acaba agora. Mesmo jogando desfalcado e fora de casa, os 3 pontos conquistados pelo Botafogo contra o Atlético Goianiense eram praticamente obrigatórios, até porque quem sonha com o título do Brasileirão não negocia ponto com quem passou um turno inteiro e continua sem vencer como mandante. Nos primeiros 45 minutos, muito pelas mudanças no ataque, mas principalmente no meio-campo, o Botafogo não teve muito volume de jogo. Não criou, mas é bem verdade também que não sofreu. E aí então, na segunda etapa, depois das entradas do Romero, Marlon e Tietê, o Arthur Jorge conseguiu dar a cara dele para esse Botafogo de novo. Um Botafogo que foi intenso, controlou o seu adversário e de quebra ainda fez salto. Agora, se as mudanças levantaram o Botafogo no final de semana, a história foi um pouquinho diferente na partida de volta contra o Bahia pela Copa do Brasil. Mas vamos por partes, né? Até porque, pelo menos na minha opinião, quando tava 11 contra 11 em campo, o Botafogo foi superior porque conseguia explorar os espaços deixados pelo Bahia do Rogério Ceni, que é um time muito associativo, mas errava muitos passes. Só que uma coisa é fato, tá? É impossível a gente falar sobre as mudanças que promoveu o Arthur Jorge no segundo tempo, sem falar que ele precisou colocar o Danilo Barbosa e também o Alan, mudanças que deram mais campo pro Bahia por conta da expulsão do Gregory. Expulsão essa que, na minha opinião, é exagerada. Primeiro de tudo, não pode ser jogo brusco grave, porque não tem força excessiva do jogador do Botafogo e eu não consigo ver uma conduta violenta do Gregory. Fora que, além disso, pela proximidade que o árbitro estava do lance e por não ser um erro claro e óbvio, tanto que está gerando debate até entre os comentaristas de arbitragem, o VAR nem deveria ter chamado. No segundo tempo, com 10 jogadores, naturalmente o Botafogo
Botafogo teve menos a bola, mas mesmo com uma desvantagem desse tamanho aí em posse, não quer dizer que o time do Arthur Jorge abriu mão de atacar e jogando dentro da sua principal característica conseguiu sair em transição e cutucar o Bahia 2 vezes, a primeira delas com o Igor Jesus e a segunda no gol impedido do Matheus Ponte. E nesse calendário insano não tem tempo nenhum de se recuperar de uma eliminação, até porque para manter a liderança do Brasileirão, o Botafogo enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi, onde a parada pode parecer tranquila, mas a gente sabe que não é nada fácil, até porque nesse Campeonato Brasileiro o Juventude no Alfredo Jaconi só perdeu uma vez. O Flamengo perdeu, aliás foi dominado pelo Palmeiras no Allianz Parque, mas sobe no nosso ranking porque eu não consigo acreditar que essa atuação abaixo pese mais contra do que a classificação pesa a favor. Até porque, na minha visão, considerando os 180 minutos desse confronto, o Flamengo mereceu mais a classificação do que o Palmeiras. Lógico, o que tá mais recente, mais fresco na nossa memória é o amasso que o Palmeiras deu no time do Tite no Allianz Parque, principalmente no primeiro tempo, né? Mas assim, não precisa nem ter a memória tão boa assim pra lembrar que no Maracanã 2-0 saiu barato. E é verdade que o Flamengo correu alguns riscos no Allianz Parque. Eu tenho certeza absoluta que assim como falaram que o Abel foi covarde depois do primeiro jogo no Maracanã, se o Tite é eliminado no Allianz com 4 zagueiros em campo, meu Deus do céu, ia ser o fim do mundo. Mas eu preciso pontuar aqui que eu achei válida a entrada do Davi Luiz no segundo tempo, até porque o Tite conseguiu, enfim, que os laterais do Palmeiras batessem com os laterais do Flamengo e, claro, ganhou mais força na bola aérea. Sobre os pênaltis não marcados a favor do Flamengo, eu vou falar rapidinho. O primeiro deles, um suposto toque do Vitor Reis no Gerson, e se de fato houve esse toque, eu acho que a queda do Gerson foi muito exagerada, muito acima do tom, então eu não marcaria esse pênalti. Agora, nesse outro lance envolvendo Murilo e Pedro na grande área do Palmeiras, pra mim, o árbitro e o VAR erraram ao não marcar o pênalti pro Flamengo, e eu explico aqui por quê. Primeiro de tudo, esse contato do Pedro aí não é faltoso em lugar nenhum do mundo. O zagueiro tá buscando a referência com o atacante e o atacante tá buscando a referência com o zagueiro. Só que o Murilo perde essa referência e aí a bola vem e bate no braço dele. O braço dele tá numa posição antinatural. Então, pra mim, sem discussão, o pênalti deveria ter sido marcado. E o próximo adversário é justamente o Palmeiras. O jogo vai acontecer no Maracanã, onde o Flamengo defende uma invencibilidade de 8 jogos. A última derrota foi lá em 2016. De covarde a aplaudido pela sua torcida depois de uma eliminação para o Flamengo em pleno Allianz Parque. Será que uma semana faz pouca diferença? Dessa vez, sim, o plano do Abel Ferreira deu muito certo. A ideia de escalar 3 zagueiros com os 2 laterais bem espetados rendeu frutos desde o início da partida. A dupla com o Rony e Flaco funcionou também muito bem, obrigado. Até porque um ficava empurrando, incomodando a defesa do Flamengo, enquanto o outro buscava os espaços. O único cara que estava na contenção era de fato o Aníbal Moreno no meio campo, até porque os outros chegavam à frente. O Palmeiras tinha 4 jogadores chegando bem por dentro e, claro, principalmente a estratégia que funcionou muito bem foram as inversões, buscando as costas do Ayrton Lucas. Isso tudo foi ótimo, só que o placar não foi o suficiente. Os primeiros tempos do Maracanã e do Allianz Parque são opostos em vários níveis, até porque o Flamengo estava sufocando o Palmeiras até que o Everton Cebolinha sai por lesão e enfraquece o lado esquerdo do Flamengo. E o Palmeiras sufocava também o Flamengo até que o lado direito do Palmeiras ficou enfraquecido com as saídas do Mike e do Felipe Anderson, também por lesão. Dito isso aí, eu não posso deixar de falar que o Palmeiras só exerce essa pressão por uma necessidade, diferente do que fez o Flamengo do Tite no primeiro jogo, o que obviamente não tira o mérito do Palmeiras, mas também por esse fator eu acho que o Flamengo durante os 180 minutos mereceu mais a classificação. Sobre a arbitragem do lado do Palmeiras, eu só quero falar 2 coisinhas aqui. Primeiro de tudo, 18 minutos de bola rolando no segundo tempo é uma vergonha completa. E outra coisa, se for para ficar marcando impedimento milimétrico, precisa ser com a tecnologia semiautomática, porque eu não confio, provavelmente você também não, no ser humano que tá no VAR, olhando essa imagem toda aproximada, completamente distorcida.
Quando os reservas do Flamengo estavam arrebentando durante o período da Copa América, todo mundo elogiava. E ainda tinha uma galera que falava, não, o melhor time do Brasil é o Flamengo e o segundo melhor é o Flamengo reserva. E aí então, foi só o São Paulo vencer e vencer bem a reserveira do Tite que do nada, do dia pra noite, os caras viraram o Ibis. Aí não dá, né? Sobre o empate e classificação contra o Goiás, de verdade acho que nem tem muito o que falar, porque o São Paulo confirma um óbvio favoritismo, principalmente depois de ter vencido por 2-0 a partida de ida no Morumbi. O Zubeldia mandou o time titular para campo, os caras controlaram o jogo e mostraram que o atual campeão da Copa do Brasil segue vivaço e como um dos favoritos ao título. Agora, antes de eu trazer um detalhe tático sobre essa partida contra o Flamengo, só quero destacar a força do São Paulo no Morumbi, né? Um negócio completamente bizarro. Desde a derrota pro Cuiabá, o São Paulo tem 6 vitórias e um único empate como mandante no Campeonato Brasileiro, e esse empate aí foi justamente contra o Botafogo, que é simplesmente o líder do Campeonato Brasileiro, ou seja, não é demérito pra ninguém. E se a gente for recapitular o que aconteceu na partida, principalmente no segundo tempo, pela quantidade de chances criadas e desperdiçadas pelo São Paulo, não seria um absurdo nenhum se o time do Zubeldia tivesse virado aquele jogo. E sim, lógico que tem muito da força desse coletivo que o Zubeldia construiu, mas contra o Flamengo especificamente, eu acho que vale muito a pena a gente destacar 3 caras. O primeiro deles, Alan Franco, que saiu de encostado a titular absoluto com o Zubeldia e comeu a bola contra o Flamengo, e também o Luiz Gustavo. Cara, o que o Luiz Gustavo joga de bola é sacanagem. E o destaque mais do que especial vai pro Lucas, que jogando centralizado na ausência do Luciano, que estava suspenso contra o Flamengo, é muito mais perigoso, e não é de hoje que eu venho falando isso. Essa jogada aqui fica muito claro, né? Porque com Wellington Rato na direita, exercendo a função que normalmente o Lucas exerce de descer, o trabalho sujo, né? Descer para ajudar na saída de bola, isso aí permite com que o Lucas possa flutuar no entrelinhas do adversário e dialogar com os dois lados do campo. E claro, com a velocidade, explosão, 1 contra 1 e visão de jogo que ele tem, ele cria jogadas muito perigosas para o São Paulo. Foi o exemplo dessa aí que o Ferreirinha acabou perdendo. Próximo jogo é contra o Atlético Goianiense no Morumbi. A gente tá falando do terceiro melhor mandante contra o 8º pior visitante. Pode até parecer que a campanha do Atlético fora de casa não é tão ruim assim, mas os caras não vencem há 2 meses. O Galo vive uma temporada instável, né? Cheia de altos e baixos, e contra o Criciúma, o time fez mais um jogo abaixo. Essa aí foi a primeira partida sem poder contar com o Hulk, a ausência dele, claro, já foi sentida, seja para colocar a bola dentro da casinha ou então no setor de criação. Claro que não se limita só a ele, mas a criatividade do time do Atlético passa muito nos pés do Hulk, ou pelo menos passava, né? E os números deixam isso muito escancarado, até porque se a gente for pegar as últimas 5 partidas aí antes desse jogo contra o Criciúma, foi justamente lá em Santa Catarina onde o Galo teve o menor número de gols esperados. Isso aí para falar em uma única estatística só. Dito isso, esse tá longe de ser o maior problema do time do Gabriel Milito, até porque uma equipe que sonha com o título do Brasileirão a essa altura do campeonato simplesmente não poderia se dar o luxo de ter o mesmo número de gols sofridos do que o Corinthians, que tá na zona de rebaixamento. Isso sem falar que só 4 times nessa edição do Campeonato Brasileiro sofreram mais gols do que o Atlético Mineiro. E fazendo um recorte então das últimas 10 rodadas apenas, a defesa do Galo só passou em branco uma vez. E justamente por conta disso, contra o CRB, além de vencer com um bom desempenho, garantir a vaga e tudo mais, era importante que essa defesa passasse ilesa, sem sofrer nenhum gol. Aconteceu justamente isso. O Atlético Mineiro inclusive fez uma partida de almanaque, com muita posse de bola, domínio completo do seu adversário e equilíbrio entre ataque e defesa. Mas assim, lógico que agora a parada é bem mais embaixo, né? Clássico contra o Cruzeiro, jogo fora de casa, inclusive longe da Arena MRV, o Atlético não vem tendo um bom desempenho nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Considerando as últimas 5, são 3 derrotas, e se pegar só as últimas 3, o Galo não ganhou nenhuma. O Cruzeiro perdeu 100% de aproveitamento como mandante nesse Brasileirão. Eu só não falo que perdeu 100% de aproveitamento em casa porque o jogo foi em Cariacica, e com a campanha que o Cruzeiro vem fazendo no Mineirão, dá pra imaginar que o jogo seria diferente. Apesar disso, na minha opinião, não tem como justificar a derrota pro Cruzeiro só com a venda do mando de campo. Até porque, por mais que o gramado ruim de Cariacica atrapalhe muito mais o Cruzeiro, que é um time associativo de troca de passes,
mas coletivamente o time do Fernando Seabra estava bem abaixo e de verdade me chamou a atenção como a pressão na saída de bola, que é uma das marcas desse time do Cruzeiro, estava completamente desajustada. E outro problema, claro, foram os erros individuais, contra uma equipe que simplesmente não perdoa. Foi assim no primeiro gol, quando o João Marcelo tenta uma ligação defesa-ataque, falha e coloca o Fortaleza para jogar na sua melhor característica. Destaque para o Zé Ivaldo, que estava vendidaço no lance e até consegue uma boa recuperação, mas não tão boa o suficiente para evitar o gol do Breno Lopes. E no gol que definiu a parada, claro, tem mérito do Fortaleza sim, pela jogada ensaiada, mas de novo voltou a aparecer uma marcação do Cruzeiro que cedeu muitos espaços. Foi um vacilo geral, mas efetivamente quem larga o Bruno Pacheco atacando a linha de fundo foi o Matheus Henrique. O próximo jogo do Cruzeiro, vocês sabem muito melhor que eu, jogaço-aço, clássico contra o Atlético Mineiro. Hoje, pra mim, não tem discussão sobre quem joga mais bola, o Cruzeiro tem um ligeiro favoritismo por isso e por jogar em casa, mas não é garantia nenhuma de que vai ganhar. Daria praticamente pra gente copiar e colar o meu comentário sobre o Atlético Paranaense da semana passada, até porque a única diferença é que o time vinha de 3 vitórias consecutivas e essa sequência já era. E de fato foi o time alternativo do Furacão que perdeu pro Grêmio no final de semana, só que assim, o Grêmio do Renato Gaúcho também tava completamente reserva, até mais alternativo do que o time do Atlético Paranaense, já tem que ligar um sinalzinho de alerta aí, tá? Porque nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, esse time perdeu todas na Liga Arena. E eu falei que dava pra copiar e colar porque mais uma vez, e de novo contra o Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense mostrou que é um time muito letal. O Atlético entra naquela gama de times que eu falei lá na nossa abertura, é um time que sobe pela classificação e não pela bola jogada. Por mais que o Varini tenha falado que ele quer montar um time que sufoca o adversário com posse de bola, a gente sabe que isso é muito difícil de ser implementado. De qualquer forma, ele tem mais uma oportunidade de tentar colocar isso em prática contra o Internacional. O jogo é fora de casa, é verdade, mas como mandante o Inter no Campeonato Brasileiro não vence há praticamente 2 meses. Fala sério, hein? O Juventude vem fazendo uma temporada bem acima da média. Um time que a gente não pode esquecer não, tá? Voltou da Série B nessa temporada e mesmo com 2 trocas forçadas de treinador, o Juventude segue firme entre os 10 melhores do nosso ranking. Aliás, depois do empate em 2-2 contra o Fluminense no Maracanã, o Juventude não só confirmou a sua vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, como também conseguiu igualar a melhor campanha do time desde o título conquistado em 99. E a gente lembra aqui que esse título conquistado foi justamente no Maracanã, verdade, foi contra o Botafogo, mas durante a campanha o Juventude conseguiu eliminar o Internacional, que eles já eliminaram, e também o Fluminense. Muito provavelmente isso aí não quer dizer absolutamente nada, mas eu acho da hora relembrar essas coisas e eu também, claro, não posso deixar de falar sobre o jogo que eles fizeram contra o Corinthians no final de semana. No 11 contra 11, a atuação do Juventude já era boa, mas essa atuação aí entrou pra história, quando com 2 jogadores a menos, os caras conseguiram segurar um empate heróico em plena Neoquímica Arena. Mesmo sem ter jogado no meio de semana, é impossível o Fortaleza não aparecer entre os líderes do nosso ranking, até porque o time do Vojvoda é muito, mas assim, muito organizado mesmo, e já mostrou que vai embaçar contra qualquer um. A vítima mais recente foi o Cruzeiro, e assim, goste você ou não desse estilo mais pragmático, de uma defesa sólida e saindo no contra-ataque, uma coisa é inegável, o Lion executa essa estratégia aí com uma perfeição absurda. Isso aí é tão real que depois dessa vitória por 2-1, mesmo com menos da metade da posse de bola, até porque esse time realmente não faz questão de ter a posse, o Fortaleza chegou ao seu 7º jogo de invencibilidade, mesmo com uma partida a menos no Brasileirão, os caras estão em 3º lugar. E pode até parecer papinho de jogador, mas quando o coletivo tá bem, o individual aparece. E isso aconteceu mais uma vez com o Renato Kaiser, que chamou a responsa na ausência do Lucero e, aliás, nas últimas 5 partidas ele tem 3 gols, todos esses gols decisivos. Além do Renato Kaiser, não tem como a gente deixar de elogiar o Breno Lopes, eu sei que eu falo semana sim, semana também, mas de novo, ele acertou uma belíssima finalização para abrir o placar contra o Cruzeiro. No jogo contra o Vitória ele foi decisivo com gol e assistência, fora que ele jogou demais contra São Paulo e Flamengo. O cara chegou em abril e já é peça fundamental para esse time. E um outro cara que também saiu do Palmeiras para brilhar no Cruzeiro foi o Benjamin Kusevich, fez um jogaço
também contra o Cruzeiro, aliás, a linha de defesa como um todo do Fortaleza, né? Mas muito melhor do que eu ficar falando, eu vou deixar no card pra vocês aqui em cima um vídeo que o Felipe fez explicando esse Cruzeiro e Fortaleza tintim por tintim. O próximo jogo é contra o Criciúma e por mais que o time do Tencate venha de uma boa sequência, né? São 3 jogos sem derrotas, o Fortaleza é o único mandante invicto nesse campeonato brasileiro e claro que eu acredito na vitória do Lion. Tá na sua tela então o ranking dos 10 melhores times do Brasileirão pós-oitavas da Copa do Brasil. Como eu já justifiquei um por um, bora rodar isso aí pra conhecer os 10 piores times do Campeonato Brasileiro, lembrando que alguns deles não entraram em campo nesse meio de semana. E como sempre, quaisquer dúvidas, reclamações e sugestões aqui nos comentários, depois de você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.